Queridos, quero convidá-los a abrir a Escritura no livro de Atos, capítulo 5, e nós faremos a exposição do verso 17 até o verso 42, que é o relato da segunda perseguição movida pelos líderes judaicos contra a igreja cristã. Nós faremos a leitura à medida que a exposição prossegue, já que é um texto um pouco mais longo. Vamos orar mais uma vez? Sim, Pai, pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão e na aplicação da Tua palavra. Que bênção nós podermos cantar louvores ao Teu nome, exaltar-te, Senhor, como aquele que é digno da adoração do Teu povo. Também, Senhor, agrada-te de nós, de maneira que a exposição, a leitura e a exposição da Escritura seja usada por Ti para nos edificar, nos transmitir o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós temos aqui nesses versículos 17 até 30 até 42, o relato que Lucas faz da segunda perseguição que foi movida pelos líderes em Jerusalém contra os apóstolos de Jesus Cristo. Essa perseguição começa com a prisão dos apóstolos, que está aí no verso 17 a 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Vejam que o texto começa com o porém, levantando-se porém. O porém introduz um contraste com o que tinha antes. Os irmãos lembram? Na última segunda-feira, nós falamos sobre o crescimento da igreja em Jerusalém, os sinais e prodígios e maravilhas que eram feitos através das mãos dos apóstolos. E uma grande multidão se agregou à igreja, não só de Jerusalém, mas de cidades vizinhas. Levantou-se, porém, uma perseguição contra eles, porque nem todo mundo cria, nem todo mundo aceitava, e para muitos, especialmente para a liderança judaica, Jesus era um falso profeta, e seus seguidores estavam querendo conturbar a paz da cidade. Então, em contraste ao andamento da igreja, ao crescimento da igreja, à boa aceitação, levantou-se, porém, uma perseguição contra ela. E tem sido assim na história da igreja. Todas as vezes que o cristianismo tem sido levado à frente pelo poder de Deus e feito eficaz na conversão de pecadores, mudança de culturas inteiras, a oposição sempre se levanta, a hostilidade sempre esteve presente. É somente quando a igreja está igual ao mundo que ela não sofre perseguição nenhuma, mas quando ela cumpre o seu papel, levanta-se, porém, uma perseguição contra ela. Aqui no caso, a perseguição foi movida pelo sumo sacerdote, que era o líder maior espiritual da nação de Israel. Ele era responsável pelo culto no templo. Diz o texto, todos os que estavam com ele, os parentes dele, levitas, descendentes de Arão, particularmente aqueles que eram do partido dos saduceus, aquela seita judaica que não cria em espíritos, não cria em anjos e não cria na ressurreição, e aceitava apenas os 5 livros de Moisés no Antigo Testamento, como sendo a base de todas as coisas. E eles tinham tomado politicamente a liderança de Jerusalém e de Israel mediante o sumo sacerdote. Boa parte desses saduceus eram parentes do sumo sacerdote. E eles, em particular, estavam, diz o texto aí, com muita inveja, ficaram com muita inveja. Essa reação deles contra os apóstolos se deu, primeiro, porque eles já tinham dito que os apóstolos não pregassem mais no nome de Jesus. Eles já tinham sido proibidos. Segundo, os apóstolos não deram a mínima para eles e estavam pregando lá no templo. O ensino no templo era prerrogativa dos sacerdotes. Quem ensinava no templo eram os sacerdotes. Os rabinos ensinavam nas sinagogas, mas no templo o ensino era dos descendentes de Arão. Então, eles estavam muito chateados com isso. Terceiro, eles estavam ensinando a ressurreição dos mortos, que era alguma coisa que os saduceus, que lideravam ali o sinédrio, não acreditavam. Então, a reação deles foi de inveja
por causa da popularidade, do crescimento da igreja que nós vimos na mensagem anterior, que está relatado nos versículos que antecedem a passagem que nós estamos lendo. Esse é um motivo, é outro motivo, não é, que tem levado à perseguição ao cristianismo quando ele se projeta. A inveja da popularidade ou do crescimento ou dos efeitos positivos e a contrariedade, porque o cristianismo nem sempre ensina aquilo que as pessoas querem ouvir e confronta o pensamento, a ideologia e a filosofia dessa época. O que é que eles fizeram então, ressentidos com o que estava acontecendo? Diz aí o verso 18 que eles prenderam os apóstolos. Na primeira perseguição, eles tinham prendido Pedro e João, mas pelo jeito agora eles pegaram os 12 apóstolos de Cristo, e os recolheram à prisão pública. A prisão pública ficava fora do templo, num local à parte na cidade de Jerusalém, era onde os criminosos comuns eram trancafiados, e foi lá que os 12 apóstolos foram para passar a noite, porque era necessário um certo tempo para convocar todos os membros do Sinédrio, que seria o tribunal onde eles seriam tratados, seriam examinados e provavelmente condenados. Então, é o que nós temos aí do verso 17 a 18. Essa segunda perseguição começa com a prisão dos 12 em Jerusalém, pelo sumo sacerdote e os saduceus, com inveja do crescimento da igreja e contrariados porque estavam sendo desobedecidos na sua primeira ordem. Do verso 19 até o verso 21, nós lemos como Deus mandou um anjo libertar os apóstolos. Mas, verso 19, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Intervenção extraordinária de Deus. No livro de Atos, várias vezes Deus manda anjos para socorrer o seu povo. Mais adiante ele vai mandar um anjo, que provavelmente era esse mesmo, especialista em arrombar a cadeia, né, que vai soltar Pedro, né? Pedro vai estar preso, Deus vai mandar um anjo que vai soltar Pedro de novo. E também no ministério de Paulo, pelo menos uma vez, um anjo apareceu ao apóstolo Paulo para socorrê-lo num momento de dificuldade. Os anjos são mensageiros de Deus, geralmente agem de maneira invisível, eles passam de maneira imperceptível por nós, fazendo a obra de Deus. Com certeza eles estão presentes na nossa vida, nos acompanham. Com certeza você já deve ter recebido algum livramento ou alguma coisa positiva na sua vida, alguma salvação de alguma situação difícil por mão de algum anjo. Eles não se materializam, a não ser em situações bastante especiais, como foi essa daqui. Nós estamos lidando com o começo da igreja cristã. Nós não devemos esperar a manifestação de anjos como essa manifestação, como se fosse uma coisa comum. Deus não faz isso rotineiramente. Nós não somos ensinados a esperar, no Novo Testamento, nós não somos ensinados a esperar socorro da parte de Deus através do ministério visível de anjos que se materializam e intervêm para nos salvar de alguma situação difícil. Que Deus pode fazer isso? Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Mas não é isso como rotineiramente os anjos trabalham. Não é? São espíritos ministradores enviados por Deus para socorrer aqueles que vão herdar a salvação. E, via de regra, eles fazem isso de maneira silenciosa e invisível, a não ser em exceções como essa daqui. Mas esse anjo, da parte do Senhor, Deus estava vendo toda aquela situação, Deus não desamparou os seus servos, e Deus mandou um anjo. E esse anjo, diz o texto, abriu as portas da prisão. Como ele fez isso e de que maneira as sentinelas não perceberam, não nos é dito aqui. Mas alguma coisa o anjo fez, ou caiu um sono profundo nas sentinelas, ou a coisa toda aconteceu e os olhos foram fechados das sentinelas para que elas não pudessem ver. Nós lemos no livro de Gênesis que, numa certa ocasião, Deus feriu os homens de Sodoma com cegueira,
não é? O anjo, eram 2 anjos que estavam hospedados com Ló, e os anjos feriram com cegueira os homens de Sodoma para que eles não encontrassem a porta da casa de Ló. Então sabemos que anjos podem fazer isso, cegaram as sentinelas ou de alguma forma passaram pela vigilância dos guardas e levou-os para fora, para a rua. Tiraram da prisão, o anjo tirou os 12 da prisão e ele trazia uma mensagem da parte de Deus. A palavra anjo significa mensageiro, e eles não somente são enviados por Deus, mas eles trazem mensagens de Deus àqueles a quem eles são enviados. E a mensagem está aí no verso 20. Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. O anjo manda que eles voltem, essa é a mensagem que Deus tem para eles, que eles deveriam voltar lá no templo e continuar a fazer o que estavam fazendo quando foram presos pelo sumo sacerdote e o partido dos saduceus, que era ensinar ao povo todas as palavras desta vida, ou seja, o evangelho de Cristo, do Cristo que foi morto na cruz, que ressurgiu de entre os mortos e que concede perdão e a vida eterna a todos os que creem nele. Esse era o querigma, era essa pregação da igreja primitiva que aqui o anjo chama de palavras de vida, ou palavras desta vida. Era isso que os apóstolos deveriam fazer. O que está acontecendo aqui é que eles estão sendo mandados para o mesmo local onde tinham sido presos. E, portanto, isso requeria uma confiança e uma ousadia extraordinárias, de voltar lá à cena do crime e fazer o crime de novo. Foi isso que o anjo está dizendo para eles. Mas eles estão convencidos de que Deus está com eles e obedecem, como diz o verso 21. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, que era quando as portas do templo se abriam para receber o povo para as primeiras orações e sacrifícios da manhã, logo de manhã, entraram no templo e ensinavam. Isso era provavelmente feito no pórtico de Salomão, que era um local ao lado do templo, amplo o suficiente para conter uma pequena multidão, e era o local onde eles costumavam se reunir. Voltaram para o mesmo lugar e continuaram a fazer o que estavam fazendo quando foram presos, que era anunciar em Jesus Cristo a vida eterna, conforme Deus havia prometido no Antigo Testamento. Então, primeira parte, eles são presos. Segunda parte, Deus manda um anjo, eles são soltos e voltam para o templo para pregar. E aqui nós lemos no final do verso 21 até o verso 26, é até cômico, não é? Meio que tragicômico. A descoberta que o Sinédrio faz de que os homens que ele tinham prendido não estavam mais lá. E é interessante que quem mandou prender foram os saduceus que não acreditavam em anjo, e quem libertou eles foi um anjo, né? Tem uma ironia aqui no texto. Deus meio que confundindo a sabedoria dos homens. Aqueles que prenderam não criam em anjos, Deus manda um anjo para soltar. Então, como que dizendo assim, vocês não conhecem nem a Deus, nem a palavra de Deus. E é um quadro tragicômico. Diz aí no verso 21, final do verso 21. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio. O sinédrio era composto de 70 anciãos, mais o sumo sacerdote, que era o presidente, 71. Convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel, mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eu imagino a cena, naquele dia seguinte de manhã, lá no átrio do templo, onde o sinédrio costumava se reunir, o sumo sacerdote entrando com todo paramentado, com toda aquela pompa, e aí os demais que compunham o sinédrio, o conselho maior,
entram também com toda aquela pompa, toda aquela cerimônia, e aí chamam o conselho dos anciãos, que era uma espécie de subconselho de conselheiros que auxiliavam o sinédrio, diz aí, o guarda do templo, que era a segunda maior autoridade depois do sumo sacerdote, juntamente com os guardas, todo mundo ali, todo mundo reunido, todo mundo sentado. O sumo sacerdote pergunta: está todo mundo acomodado? Todo mundo. Está todo mundo presente aqui? Está. Manda chamar aí os acusados. Né? E aí os guardas, diz o texto aí, chega lá no cárcere e está vazio, as sentinelas estão lá, as portas estão fechadas, mas está vazio, não tem ninguém lá dentro, não tem ninguém lá dentro. E essa era alguma coisa que ninguém conseguia explicar. Ele diz aqui, os guardas voltaram dizendo: nós encontramos a prisão fechada com toda a segurança. Quer dizer, o anjo, quando abriu, né, diz o texto aí, no verso 19, que o anjo abriu as portas da prisão e depois fechou, porque quando os guardas chegaram, disseram: encontramos tudo fechado, lá em segurança. E as sentinelas estavam nos seus postos lá. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. De fato, aquilo era um enigma para eles, como é que aquilo poderia ter acontecido. O que já começou a despertar algum temor de que eles estavam lidando com a realidade além do normal. Havia alguma coisa acontecendo que não fazia parte daquilo que era rotineiro. Quando, diz aí o verso 24, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, eles ficaram perplexos. Eles não tinham ideia, porque para eles aqueles homens eram malfeitores. Eles eram falsos profetas, queriam perturbar a paz de Jerusalém, e era dever deles terminar aquilo. Aquele movimento já tinha ido longe demais. Aquele movimento dos nazireus ou nazarenos, o caminho, como era chamado, já estava indo longe demais, estava na hora de acabar isso aí. E eles certamente estavam planejando fazer isso. Eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. E, de repente, alguma coisa divina acontece que não está no controle deles. Que aqueles homens que eles consideravam malfeitores e que eles tinham prendido na prisão, de uma forma misteriosa escaparam e ninguém sabia explicar como isso tinha acontecido. A última explicação que eles aceitariam é que Deus os havia libertado, porque para eles os apóstolos não eram homens de Deus, mas falsos profetas como Jesus Cristo. Daí a perplexidade deles, porque eles não tinham uma explicação, da mesma forma que eles não tinham explicação para os milagres de Jesus. Jesus quebrava o sábado, Jesus não seguia as tradições, Jesus comia com pecadores, andava com publicanos. Aquele homem não era de Deus. Era essa a avaliação que a liderança judaica fazia de Jesus. Mas como explicar os sinais, prodígios, grandes milagres que aquele homem fazia na presença de todos? E eles não tinham explicação. De Deus, que era de Deus, eles nunca diriam isso, porque eles não admitiam que Jesus vinha de Deus. Que ele era um falsificador e que estava enganando as pessoas, era impossível, porque todo mundo conhecia as pessoas que Jesus tinha curado. Eram milagres reais que não podiam ser negados. A solução que restava para eles era que Jesus estava possuído por Beelzebul, por Satanás, e que fazia todos aqueles milagres pelo poder do diabo. Talvez alguma coisa tenha passado na mente deles aqui nesse sentido, né? Rapaz, isso é coisa do cão. E esse desaparecimento aí, isso é algo, né, maligno, isso aí é alguma coisa sobrenatural. Né? E eles ficaram espantados e perplexos a respeito disso. E para piorar a situação, de repente chega alguém com a notícia de que os homens que eles estavam procurando estavam lá no templo e estavam ensinando todo o povo, pregando a mesma coisa que estavam pregando quando foram presos. Os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, lemos aí no verso 26 que o capitão do templo, que era responsável pela segurança, junto com os seus guardas, eles vão até o templo, essa parte do templo, e trazem sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Porque, embora o sinédrio considerasse a Jesus e os seus discípulos como um movimento falso, um falso Messias e seus seguidores, entretanto,
o movimento estava crescendo em Jerusalém e muita gente havia aderido à pregação dos apóstolos, muita gente havia crido, se batizado e se tornado cristã. E outros que não tinham chegado a esse ponto tinham uma grande admiração pelos cristãos, pela maneira deles viverem, pela ajuda que davam uns aos outros, a venda das propriedades, o socorro aos necessitados, a vida de retidão, o alto padrão, lembra do episódio de Ananias e Safira, o alto padrão moral que era exigido. Então, o povo tinha os cristãos em alta consideração, em alta consideração. E o capitão da guarda, com razão, ele sabia que se pegasse aqueles homens e começasse a bater neles e arrastasse debaixo de pancada lá para diante do sinédrio, poderia provocar uma reação pública. E ele, então, receando isso, ele não queria provocar um incidente, então ele traz sem violência e os apóstolos se submetem. Eles não reagem, eles sabem que Deus está no controle, aceitam ser conduzidos até a sala onde eles serão julgados. E aí nós lemos do verso 27 até o verso 33, o questionamento que fizeram os principais sacerdotes, o sumo sacerdote e os principais sacerdotes a respeito da atitude deles. Verso 27, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Finalmente, os apóstolos, os 12, foram trazidos ali à presença do sinédrio. E o sumo sacerdote dirigiu a reunião, a acusação, que era composta de 3 pontos. A acusação, o sinédrio tinha 3 coisas contra os apóstolos. Primeiro, desobediência. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? O sinédrio era a maior autoridade civil, religiosa e política de Israel. Eles tinham toda a autoridade. Eles não exerciam toda aquela autoridade, às vezes, porque estavam debaixo do Império Romano. Então, mas em questões internas dos judeus, a maior autoridade era o sinédrio. E o sinédrio tinha decretado: o cristianismo é ilegal, essa religião de vocês é ilegal. Nós não queremos que vocês falem, que vocês ensinem no nome de Jesus Cristo. Vocês parem com isso. Isso foi na primeira perseguição. Os apóstolos não deram a mínima para isso aí e continuaram a pregar Cristo ali em Jerusalém. E agora, a primeira acusação que eles têm é de desobediência civil. Nós tínhamos dito a vocês que vocês não podiam mais ensinar nesse nome. Segunda acusação: no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. É por isso que eles estavam com inveja e com raiva, porque os apóstolos eram extremamente ativos, e não somente eles, mas todos os cristãos, em proclamar o evangelho de casa em casa e a todos os moradores de Jerusalém. Então, está certa a avaliação aqui do sumo sacerdote. Vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Que descrição maravilhosa! De quando a igreja faz o trabalho dela, ela enche a cidade com a doutrina do evangelho. E é essa a nossa missão. É essa a nossa missão. Encher a cidade com a palavra de Deus. Trazer a todos que nós pudermos as palavras dessa vida, como o anjo designou o evangelho ali no seu primórdio. Essa é a tarefa da igreja. Às vezes a igreja se desvia desse ponto. Ela se distrai, pensando que tem vocação política ou vocação social. É claro, o evangelho tem implicações políticas e implicações sociais também, mas a tarefa primordial da igreja é encher a cidade com essa doutrina. A doutrina do evangelho, pregação da palavra, o ensino daquilo que Deus nos revelou nas Escrituras. A terceira acusação, e é uma acusação hipócrita: e ainda vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, porque, como parte da pregação da igreja em Jerusalém, se dizia que os líderes judeus haviam matado o Messias, mas Deus o ressuscitou de entre os mortos. Então, a morte de Jesus na cruz, por instigação, por denúncia
e por petição dos líderes judaicos, isso fazia parte do querigma, da proclamação inicial. Vocês mataram Jesus. Os líderes de vocês assassinaram aquele que é o príncipe da vida. O Messias prometido foi rejeitado pelo povo de Deus e foi pendurado numa cruz. Então, isso os apóstolos diziam abertamente. E eu disse que essa acusação deles aqui, vocês estão querendo lançar sobre nós o sangue desse homem, é uma hipocrisia. Porque lá em Mateus 27 e 25, você pode ler, quando Pilatos perguntou para eles, com Jesus ao seu lado, né, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? A multidão, instigada pelos líderes judaicos, esse mesmo pessoal que está aqui, tinha dito, solta Barrabás. E aí Pilatos perguntou, mas o que é que eu faço com Jesus, o Cristo? E eles disseram, crucifica-o. E Pilatos disse, eu não quero ser culpado ou ter responsabilidade no sangue desse homem. E o que foi que os líderes judaicos disseram? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Eles tinham dito essa palavra temerosa, como quem diz assim, se Deus vai castigar, que castigue a nós e nossos filhos, porque eles estavam tão certos de que Jesus era falso profeta, que eles se colocaram debaixo da própria condenação e da maldição de Deus. E não deu outra coisa, 40 anos depois, os romanos vieram e assolaram Jerusalém, destruíram o templo, mataram 500.000 de judeus, em resposta àquilo que eles disseram, que caia sobre nós o sangue desse homem. Isso fazia parte da pregação naquela primeira geração de cristãos, de que Jesus tinha sido morto, o sangue de Jesus foi derramado pela liderança dos judeus. Então, são 3 acusações que o sumo sacerdote faz aqui contra eles. Vocês desobedeceram nossa ordem de não pregar. Segundo, vocês encheram a cidade com essa doutrina. E terceiro, vocês estão acusando a gente de sermos os responsáveis pelo sangue derramado de Jesus Cristo. A resposta de Pedro, do verso 29 até o verso 33, é um resumo muito breve do seu sermão em Pentecostes. E tem alguns pontos. Vamos ler. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. A resposta de Pedro veio na forma de um sermão, com certeza esse sermão, e é o segundo sermão que Pedro pregou diante do Sinédrio. Esse sermão é bem mais extenso do que isso aqui, mas nós já vimos que dos quase 30 sermões que nós temos no livro de Atos, Lucas costuma abreviar e nos dar um resumo daquilo que foi dito. Então, nós temos aqui cerca de 4 ou 5 pontos que nós queremos destacar da resposta de Pedro. Primeira coisa que Pedro diz, que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens, aí no verso 29. Em outras palavras, Pedro está dizendo, vocês estão desobedecendo a Deus. O que vocês estão fazendo não está de acordo com o que Deus deseja. Vocês foram colocados por Deus como líderes da nação de Israel, pastores da nação de Israel, do povo de Deus, mas vocês se endureceram, vocês fecharam os olhos, vocês não quiseram crer em Jesus Cristo, então vocês estão fora da vontade de Deus. Nós queremos obedecer a Deus, portanto, para nós preferimos fazer o que nós estamos fazendo, porque Deus nos mandou anunciar a ressurreição de Cristo e o perdão de pecados através dele. Então, é mais importante, é um dever nosso obedecer a Deus do que obedecer a vocês. O que é que vocês acham? A gente devia obedecer a vocês ou aos homens? É mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos mandamentos humanos. E é verdade, ao dizer isso, os apóstolos não estão querendo minimizar o valor das autoridades que Deus colocou na sociedade. Deus colocou autoridades civis. E a Bíblia manda, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, ele manda que a gente se submeta às autoridades.
Agora, toda a Bíblia deixa muito claro que a exceção é quando a autoridade quer me obrigar a fazer alguma coisa que vai contra a vontade revelada e clara de Deus. Quando a autoridade quer me levar a ir contra Deus, eu devo, então, desobedecer à autoridade e fazer aquilo que Deus me manda fazer. É isso que está acontecendo aqui. É o primeiro ponto de Pedro. E com isso ele está se justificando. Por que eles estavam pregando? Por que eles não obedeceram ao que o Sinédrio tinha dito? Porque aquela ordem do Sinédrio não era de Deus. Aquilo não estava correto. Correto é o que Deus tinha mandado eles fazer, que era pregar o Evangelho. O segundo ponto do sermão de Pedro, nós já mencionamos, é que eles mataram Jesus. Veja aí no verso 30, Jesus a quem vocês mataram pendurando no madeiro, uma referência ao livro de Deuteronômio, onde diz que aquele que for morto pendurado no madeiro é maldito de Deus. Em outras, ao se referir à morte de Cristo como sendo vocês o penduraram no madeiro, imediatamente todo o sinédrio teria entendido aquela referência a Deuteronômio. Aquele tipo de morte dos romanos pela crucificação coincidia na providência divina com aquele tipo de morte que Deus disse que era somente para aquelas pessoas que fossem amaldiçoadas, não é? Maldito todo que for pendurado no madeiro, está lá em Deuteronômio. Coincidia com o tipo de morte que os romanos utilizavam, que era a crucificação. Então, ao dizer, vocês mataram o Messias pendurando no madeiro, Pedro está dizendo, vocês pegaram aquele que é o Filho de Deus e o tornaram maldito pela maneira de morte que vocês o condenaram. Vocês o penduraram no madeiro, aquele que é o Filho de Deus, o Messias, o Rei de Israel. Terceiro ponto do sermão, Deus ressuscitou a esse Jesus. Deus não permitiu que a ação de vocês fosse uma ação definitiva e permanente. Deus trouxe à vida aquele que vocês penduraram no madeiro para desonrá-lo, como se ele fosse um maldito de Deus. E o quarto ponto, Deus o exaltou a príncipe salvador. Aquele, veja o contraste, aquele que vocês penduraram no madeiro, uma morte vergonhosa, esse Deus exaltou e fez com que ele se tornasse o príncipe do universo e o salvador do mundo. Essa é a posição que Cristo ocupa hoje. Deus o ressuscitou dos mortos e fez com que ele seja o príncipe, ele reina sobre todo o universo, e o salvador, aquele que concede perdão de pecados. O quinto ponto aqui, Deus fez isso a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. É como se Pedro estivesse dizendo, até aqui, o perdão de pecados em Israel era mediante o sacrifício de animais cujo sangue era derramado no altar pelo sumo sacerdote ou pelos sacerdotes e depois o animal era tratado e dividido pelos levitas. Até aqui a salvação era mediante a fé no Messias que haveria de vir e que está prefigurado nos sacrifícios. Mas a mensagem é essa, que o Messias veio e ele morreu pelos pecados, Deus o ressuscitou e agora o arrependimento dos pecados e a remissão de pecados, consequentemente a vida eterna, é mediante a fé em Jesus Cristo. Cessou o sistema antigo. É como se Pedro tivesse dito, vocês perderam já a validade, não perceberam? Porque vocês são líderes de um sistema que foi tornado obsoleto quando vocês mataram Cristo, cumprindo as Escrituras, e Deus o ressuscitou dos mortos e o fez príncipe e salvador, porque agora é somente através dele que vocês podem se arrepender e ter remissão de pecados. Com isso, Pedro já diz assim, terminou o sistema do Antigo Testamento. Agora, perdão de pecados é somente mediante Jesus Cristo. Em outras palavras, ele demitiu, o sumo sacerdote, os saduceus, todo o pessoal do templo, acabou, Pedro disse. Agora é mediante a fé em Jesus Cristo. Não é à toa que esse pessoal queria matar, os apóstolos. Mas antes, Pedro termina, o último ponto do sermão de Pedro, nós somos testemunhas destes fatos. Nós somos testemunhas, nós vimos Cristo ressurreto, nós andamos com Ele, nós tocamos nele, nós conversamos com Ele, Ele de fato está vivo
E não somente nós, lembra aqui que naquele tempo do Antigo Oriente, toda a verdade era estabelecida através de 2 ou 3 testemunhas. Pela palavra de uma testemunha, a verdade não era estabelecida. Você tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Então Pedro apresenta 2. Nós somos testemunhas, e a segunda testemunha, e o Espírito Santo, que Deus concedeu, que Deus deu aos que lhe obedecem. Não dá para deixar de ver a relação com a parte inicial do sermão de Pedro. O que é que Pedro disse no começo? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E aos que lhe obedecem, Deus concede o Espírito Santo. Esses sinais e prodígios que nós estamos fazendo aqui, eles são feitos pelo Espírito Santo que Deus dá a quem obedece. Então, a prova de que nós estamos do lado certo dos que obedecem a Deus é que, pelo Espírito Santo, nós estamos fazendo estes sinais e prodígios que vocês estão vendo e que vocês não podem negar. Então, são 2 testemunhas da ressurreição de Cristo: os apóstolos e o Espírito Santo que Deus enviou à igreja, através do qual Cristo revela, mostra e prova a sua presença, quer seja através de atos extraordinários ou, mais importante e mais comum, pela conversão, mudança de vida das pessoas e pelo testemunho interno do Espírito Santo no nosso coração. Romanos capítulo 8, dizendo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Pedro, então, termina seu brevíssimo sermão, é o segundo sermão que ele pregou diante do Sinédrio e o terceiro que ele prega no livro de Atos. A reação no verso 33 é que o Sinédrio se enfureceu e queria matá-los. Com razão, né? Humanamente falando. Diante de tudo isso que Pedro falou, então a raiva subiu ao máximo e eles queriam matar os apóstolos por tudo isso que tinha dito. E aqui entra Gamaliel. Vamos ver o desfecho disso aqui. Verso 34. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e depois os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também esse foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se esse plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Gamaliel era um dos fariseus, o que mostra que o Sinédrio não era feito só de saduceus, né? Tinha também membros da outra seita judaica que era os fariseus. E esse fariseu em particular, ele era um mestre da lei respeitado por todo o povo. Ele era neto do rabi Hilel, que era um dos rabis mais famosos em Israel, e ele tinha um discípulo que mais tarde vai se tornar extremamente conhecido, que era chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era discípulo desse homem aqui, e talvez até estivesse em Jerusalém. Na verdade, Saulo está em Jerusalém, logo adiante a gente vai encontrá-lo no apedrejamento de Estevão, e a gente lê lá na carta aos Filipenses, que, ou no livro de Atos, agora não me lembro, Paulo dizendo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel em Jerusalém, embora ele tenha sido educado na cidade dele, que era Tarso da Cilícia. E ele estava lá em Jerusalém por ocasião do apedrejamento de Estevão, talvez até estivesse presente, ou pelo menos tivesse conhecimento, estava em Jerusalém nessa ocasião aqui. Mas Gamaliel era muito respeitado e a opinião dele foi em 3 direções. Primeiro, ele disse para o Sinédrio que era da opinião que não deviam matar aqueles homens. Não façam mal a esses homens. Ele diz aí, primeiro no verso 35, tenham cuidado com o que vão fazer com esses homens. E diz também no verso 38, não façam nada contra esses homens. Gamaliel entendeu que se o Sinédrio matasse os 12, como queria fazer, os transformaria em mártires e vítimas, e o movimento só cresceria ainda mais. Como disse um pai da igreja, o sangue dos mártires
é a sementeira da igreja. Quanto mais cristão você mata, mais surge cristão no lugar. Então, ele percebeu que não se para um movimento desse pela violência, que quanto mais você bate, mais eles crescem. Então, com muita sabedoria, muita experiência, Gamaliel diz, olha, eu aconselho que a gente não faça nada com esses homens. O segundo ponto do conselho de Gamaliel foi a partir da história recente de movimentos rebeldes acontecidos ali em Jerusalém ou em Israel. Os judeus nunca aceitaram o fato de que estavam debaixo do Império Romano. Nunca. Eles eram o povo de Deus, eles queriam ter o governo deles, o rei deles, da descendência de Davi. Eles queriam gerir o seu próprio destino. Então, nunca aceitaram o domínio da Roma imperial sobre eles. E sempre havia revoltas. Antes de Cristo, a maior revolta que teve foi a revolta dos Macabeus. É de onde vem o partido dos fariseus, vem daquela época da revolta dos Macabeus. E aqui, Gamaliel cita dois movimentos que ele acha que é a mesma coisa. O cristianismo, esse movimento cristão em Jerusalém, é a mesma coisa de dois movimentos que tinham acontecido recentemente. Um foi encabeçado por um homem chamado Teudas, aí no verso 36, dizendo-se alguém muito importante. Havia muita gente que aparecia lá em Israel dizendo, eu sou o Messias, porque havia a expectativa da chegada do Messias. De vez em quando aparecia alguém que ganhava uma certa popularidade, notoriedade, e ele chegava dizendo, eu sou o Messias. Muita gente acreditava, começava o movimento, os romanos vinham em cima e matavam, eliminavam essas pessoas, porque não autorizariam o governo autônomo de Israel. Israel estava debaixo do governo romano, e esses movimentos eles tendiam a ser sectários, divisionistas. Então, esse Teudas conseguiu 400 homens, mas foi morto, provavelmente pelos romanos, e os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Então, cortou a cabeça do Teudas, o movimento acabou, morreu. Ninguém queria morrer como Teudas, Todos os discípulos, vazaram, não ficou ninguém. O movimento do Teudas morreu. Gamaliel cita outro exemplo. Esse, a gente tem um registro fora da Bíblia, aconteceu no ano 6 depois de Cristo. Um tal de Judas da Galileia se levantou nos dias do recenseamento. Não é o mesmo recenseamento que foi feito nos dias de Jesus, mas posterior, e levou muitos consigo. Essa revolta de Judas o Galileu era contra os impostos que os romanos estavam cobrando dos judeus, porque os judeus tinham que pagar impostos e taxas aos romanos. Então, de vez em quando, tinha um movimento contra isso. E foi esse movimento que inspirou o movimento que, no ano 60, se levantou outra vez contra Roma e que, então, os romanos mandaram os exércitos para arrasar Jerusalém de vez. Aliás, esse movimento aqui, do Judas, daqui nasce o partido dos Zelotes, dos quais um se converteu e era apóstolo de Jesus Cristo. Um dos Zelotes era discípulo de Cristo. Então, o movimento dos Zelotes tem início com Judas, com esse Judas Galileu aqui, com esse movimento que queria se revoltar contra o pagamento de impostos aos romanos. Mas o ponto aqui é o mesmo. Quando esse Judas foi morto, os que obedeciam foram dispersos. Qual é o argumento aqui de Gamaliel? Ele está dizendo, gente, a prática, a história mostra que esses movimentos, sempre vai ter esse movimento, esse que está acontecendo agora é a mesma coisa, mas esse Jesus já morreu, é só uma questão de tempo, não faça nada com os discípulos dele. Jesus nós já matamos, então é só esperar um pouquinho e esse movimento vai acabar. Mal sabia ele que o movimento se tornou a maior religião do mundo, E hoje mais de 3 bilhões, cerca de 3 bilhões de pessoas confessam alguma forma de lealdade ou de conhecimento ou de fé em Jesus de Nazaré. Mal sabia Gamaliel. Você percebe que a sabedoria humana, ela não pode discernir os caminhos de Deus. Não pode. E comprova aquele provérbio chinês, que é muito difícil profetizar, especialmente sobre o futuro. É o caso aqui. Gamaliel não acertou. E aí, então, vem o terceiro ponto dele, o terceiro argumento. Ele diz assim, se esse plano, essa obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Aqui ele falou certo.
que ele falou certo, e o terceiro ponto dele é que ele não queria se ver lutando contra Deus, porque vai que isso que está acontecendo aqui é alguma coisa diferente de Teudas e de Judas e de outros movimentos revolucionários, vai que a gente está nas mãos com alguma coisa que Deus está fazendo. Então, o Gamaliel, na dúvida, ele achou melhor deixar o tempo mostrar o que era verdade ou não. E, através da palavra desse homem, Deus, então, libertou os seus servos, embora eles saíram dali meio que machucados, não é? Diz aí o final do verso 39, e os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Ou seja, estou nem aí para o que o Sinédrio está dizendo. Estou nem aí, eu vou fazer aquilo que Deus mandou. Então, aqui estão as consequências do sermão ou da palavra de Gamaliel, fechando. Primeiro, os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel, eles entenderam que aquela seria uma saída honrosa, resolveram que não matariam, mas também não iam deixar barato. Para não serem desmoralizados, verso 40, açoitaram os apóstolos. De acordo com a lei de Moisés, eram 40 açoites. Uma parte no peito, uma parte nas costas, com um chicote feito de couro. Era algo extremamente dolorido, foi isso que aplicaram a Jesus também. E era muita dor e muito sofrimento. Os 12 saíram de lá lanhados, riscados, no peito e nas costas, por conta dessa penalidade. Terceiro, ordenaram que não falassem no nome de Jesus. Reiteraram a ordem que tinha dado antes. E quarto, soltaram, porque não tinha mais como prender. Então, deram as chibatadas, ameaçaram e soltaram. O que você faria numa situação dessa? Eu sei o que é que eles fizeram e eu peço a Deus que me dê graça se um dia tivermos que enfrentar uma situação parecida. Duas coisas. Primeiro, saíram de lá muito alegres. Saíram de lá muito alegres. Onde estava a alegria deles? A alegria deles é que eles foram considerados dignos de sofrer afrontas, porque ser chicoteado publicamente, 40 chibatadas, que aquilo era feito em público, aquilo era uma afronta, uma humilhação. Eles consideraram, eles estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Em outras palavras, eles sabiam que foi Deus que tinha permitido que isso acontecesse. Só que eles viram nisso não um castigo de Deus, mas um privilégio que Deus deu para eles, deles sofrerem vergonha, dor e humilhação por causa de Jesus. Tanto o Mestre sofreu por nós, o que é levar 40 chibatadas por causa do nome dele. Eles estavam felizes pelo privilégio de sofrer um pouco por quem tanto havia sofrido e morrido por eles. A segunda atitude deles foi desafiar, mais uma vez, a decisão do Sinédrio, verso 42. Todos os dias, não era um dia sim, dia não era assim, quinta-feira vai ter culto de evangelismo. Não. Todos os dias, né? Todos os dias, no templo, no mesmo local onde eles tinham sido presos e onde tudo isso aconteceu, e de casa em casa. Era evangelismo agressivo, era propositado, intencional, não estavam esperando que a multidão viesse para ouvir a pregação no pórtico de Salomão, eles iam atrás das pessoas para evangelizar e levar avante as palavras dessa vida. E a mensagem deles era essa, de que Jesus é o Cristo. Queridos, essa é uma passagem tão rica. Hoje nós eu quero tirar duas, três breves lições para nós aqui. A primeira delas é agradecer a Deus que a gente vive num país onde a gente tem liberdade para pregar o Evangelho, para se reunir e para cultuar a Deus. Segundo, nós devíamos pedir perdão a Deus porque nós não estamos usando essa liberdade como poderíamos. Nós deveríamos encher esse país com essa doutrina, através da obra missionária, através das redes sociais, através de membros da igreja conscientes disso, porque tem lugares que pastores não entram,
Mas você é médico, você é advogado, você é motorista de Uber, você está trabalhando numa repartição pública, você é professora de uma escola, você consegue entrar em lugares onde ninguém aceitaria um pastor, ou um missionário, um evangelista para ir lá pregar. Então, se cada um de nós se conscientizasse disso, nós encheríamos esse país com a doutrina de Cristo, do Cristo que foi exaltado a príncipe e salvador e por meio de quem vem o arrependimento e a remissão de pecados, por ele e somente através dele. Uma outra lição que a gente aprende, ou pode tirar daqui, é a necessidade da gente orar pelos nossos irmãos perseguidos, porque isso está sendo vivido hoje em algum lugar do planeta, especialmente naqueles países onde o cristianismo é uma religião banida e ilegal. Cristãos são presos, são chicoteados, torturados e, com frequência, mortos. O cristianismo sempre foi perseguido. Nós vivemos meio que numa bolha de liberdade, e um dia isso pode acabar. E a pergunta a última lição, né? O último ponto que eu acho que nós temos que trazer para nós. Isso tudo está aqui para nos dizer que, em algum momento, Deus pode nos considerar dignos de sofrer por conta do nome dEle. Em algum momento, Deus pode tirar essa liberdade e nós nos vermos obrigados a dizer, como os discípulos de Jesus, importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aí continuar a pregar o Evangelho, não importa o custo. Eu oro que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, uma igreja grande, uma igreja muito plural, uma igreja relativamente jovem, 150, 160 anos de evangelho aqui, enquanto na Europa são 500 anos da Reforma Protestante, e que Deus nos fortaleça, irmãos, se algum dia a perseguição vier para nosso país. Amém?